Tudo bem, Peter? Como é que está? Está direito, graças. É. Está aí cantando, estudando lá. Estou aí 3 anos, não vou ser 4 na fevereiro, dia Fevereiro. 13 de 2026. Uau! Vou ser 4 anos, O bem na período de pandemia. depois que passa. Depois passa. Muito boa tarde, mais uma vez estamos nesse programa Café Consciência, programa que visa divulgar, incentivar estudantes, pesquisadores, enfim, em promover os seus trabalhos. Hoje aqui temos a nossa rainha Kiana Duarte Sá, está fazendo a licenciatura em Sociologia, ela já terminou o bacharel em Humanidades. Com isso vamos assim fazer um pequeno jumbai com o tema aquilo que de nós tem valor, uso de crioulo guineense no contexto da lusofonia. Conosco na técnica temos Abel Sambo. Muito boa tarde. Boa tarde, Peter. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Ok, sinta em casa, estamos Obrigada. aqui para falar sobre o seu trabalho científico que você já assim defendeu. Sim. Ok, para iniciar, qual é assim motivação para escrever esse trabalho? Meu trabalho. E meio que foi engraçado, né? Quando eu cheguei aqui, foi em 2022, né? Eu já assisti muitas vezes pessoas de outra nacionalidade criticando os guineenses por falarem crioulo, né? Mas assim, nunca alguém veio direto a mim me perguntando. Isso aconteceu pela primeira vez, foi quando eu cheguei aqui meu primeiro semestre, numa das aulas. O texto que estávamos discutindo é sobre Guiné-Bissau. Aí tinha um trecho que fala sobre contexto linguístico. Aí discutimos, teve uma colega que é angolana, né? Depois de a professora falar, ela pediu palavra e me disse: Diana, por que vocês guineenses gostam de falar crioulo? Não devem fazer isso. Engraçado. Não é bom, tem que falar português, né? O valor da língua, eles não sabem. Aí eu fiquei um pouco irritada naquele momento, né? Porque já assisti muitas vezes esta discussão, mas assim, nunca foi direto para mim, né? Eu não consegui responder no momento. Quando cheguei em casa, eu fui direto para a mesa, peguei na minha caneta, comecei a escrever. Eu falo crioulo porque é minha língua, né? Foi a minha primeira língua. Eu passei meus 22 anos de vida falando em crioulo. Eu ouvi, cresci vendo as pessoas que me se comunicando nessa língua. Assim, eu escrevi tudo que eu tinha, que eu estava assim, é como se ela estivesse na minha frente, né? Eu estava respondendo para ela. Porque eu também faço parte de um projeto onde cada um desenvolve sua pesquisa, né? Que é da professora Natália. No dia seguinte, eu escrevi uma página do caderno, levei. Falei, professora, eu encontrei a temática. Ela disse, tá. Então eu expliquei a situação que eu estou explicando agora. Eu li tudo que eu escrevi e ela disse, então tá, se é isso que você quer. Foi assim. Eu também tenho igual um projeto a isso que eu estou escrevendo com uma professora, mas ela está... Aquela viragem dos professores aqui, eu estou falando da negação da variação linguística. Sim, do estrangeiro aqui no Unilab. Porque acho que você bem sabe, quem está estudando aqui no Unilab bem sabe disso. Ok, para você o que simboliza a língua? Porque você desafia o Unilab, desafia todas as nacionalidades que estão aqui, do PALOP, que estão estudando aqui, a fazer esse trabalho. O que a língua assim simboliza para você? Para mim, né? No momento que, assim, que eu posso dizer que aconteceu aquele empurrão, depois de ler tudo que eu escrevi, eu passei a ler. Quanto mais eu lia, eu mais assim comecei a sentir a vantagem, né? A importância que a língua não é só comunicação, vai além de mais, né? É forma de representatividade cultural, simbólica e muito mais. Aí eu comecei a perceber e também que falar uma língua é forma de mantê-la viva. Quanto mais falamos a língua, mais atributos contribuímos a elas. E para a língua se tornar viva, para ficar viva, tem que partir dos falantes, né? São falantes que devem dar esse valor e essa vida para ela. Sim, porque a língua propriamente é a cultura. Todo povo tem a língua, através da língua que eles assim interpretam, comunicam e fazem tudo. Então, sim, quando deixa já de falar uma língua, é isso que você fala, a língua fica assim um pouco até morto, a língua se diz a língua morta, certo, porque não tem as pessoas que vão usar. Na verdade, nos PALOPs, a Guiné-Bissau é um dos países mais resistentes que resistiram tanto sobre a língua. Propriamente o Cabral disse isso no seu livro, A Resistência Cultural, também está ali dentro a língua. Porque para ver outras nacionalidades
não significa que eles não têm língua. Tem outras línguas aí, mas essas línguas todas foram dominadas para a língua portuguesa. Exato. Então, Angola, Moçambique e outros, eles deixaram de falar tanto propriamente as suas línguas que eles têm. Não significa que eles não têm, tem sim. Tem sim. Mas não falam tanto como a Guiné-Bissau, que tem Pepel, Fula, Balanta e todos. Ainda bem o crioulo, que é uma língua franca entre eles. Então, partiu disso para falar do seu trabalho. E aí, propriamente, voltando para a Guiné-Bissau, no contexto de ensino e aprendizagem, muitas crianças têm dificuldade de falar português, mas não se vê isso. Propriamente, é uma repreensão da língua crioula, da língua guineense dentro do seu território. Como que você vê isso? Eu posso dizer assim que é um pouco triste, né? Porque sabemos, acho que a gente não precisa nem olhar para a estatística de ver a percentagem, né? Quem é guineense sabe que a língua mais falada é o crioulo. Por mais que a língua portuguesa seja a língua de ensino, né? E consta também na Constituição como língua que é colocada para a educação, mas tem pessoas que não compreendem, porque muitas pessoas têm crioulo como a primeira língua, como a segunda, né? Tem outros ainda que estão aprendendo e nem sabem falar, então isso dificulta muito, por exemplo, no momento da aprendizagem. Se tem pessoas que nem sabem falar crioulo bem, imagina português dentro da turma. Como é que eu posso entender o que o professor vai passar para mim, articular aquilo, criar uma crítica, uma representação, pensar sobre aquilo e para colocar em prática? Porque o vocabulário vai dificultar. Exatamente, isso dificulta. É diferente. É muito diferente, né? Então, o aluno não vai conseguir assim, interpretar. Como é que você vai interpretar aquilo, fazer aquela tradução? Não dá. Às não vezes, consegues. Tradução de pé de letra, às vezes não dá. Não. E então, propriamente para ver os deputados da nação, falando próprio crioulo na Assembleia, Exatamente. mas depois exige que nas instituições, nas escolas e outros, os alunos devem aprender a falar português. Não é aprender a falar português errado, tanto inglês e outros, mas propriamente partindo da nossa realidade. Por que os portugueses não estudam a nossa língua? Podemos pensar também em fazer só a viragem da página. Porque eles não estudam a nossa língua, nós que temos que estudar. Exatamente, isso que você falou é muito importante, né? Não significa que não é bom, é bom. Mas só que essa situação não vai entender toda a nossa necessidade comunicativa, nem sempre vai atender, né? Por exemplo, se for quando a gente for viajar para fora estrangeiro, se for um lugar onde podemos utilizar português, tudo bem, mas dentro da Guiné até pode ser utilizado, mas também crioulo deve ser colocado, já que é língua de majoritário. E também é mais fácil e facilita muitas pessoas, para não criar dificuldade para os alunos dentro da escola. Aqui no Lab, como vocês se sentem? Acho que na Ceará, eu vou falar assim, é a segunda língua mais falada aqui. Exatamente. Mais falada aqui na Ceará, ou aqui na Universidade do município assim, da Carape, que é Unilab. E você já passou uma coisa já de preconceito sobre a sua língua aqui? Exatamente, né? Isso você se percebe aqui, para os estudantes que não são falantes de crioulo, né? Você percebe esse preconceito e censura quando se fala de língua crioula. E fazem esse preconceito sem levar em consideração a realidade guinense. Mas você não se vê essa censura quando se fala outras línguas aqui dentro da Unilab, que são língua europeia. Você vai vendo pessoas falando inglês, espanhol e francês. Não vai ser um olhar de, assim, julgamento, não, de admiração. Mas basta você falando crioulo, aí torna outra coisa. Aí você percebe que não é porque as pessoas não entenderem, por isso ficarem chateadas, mas porque é uma língua africana, falada pelos africanos. E se for a pessoa falando português, por exemplo, a gente está falando aqui, basta falar uma palavra em crioulo, isso vai virar outra situação estranha. Mas se for uma palavra francesa ou inglesa que eu colocar aqui, vai ser tudo bem. Tá tudo bem, não será problema para ninguém. E provavelmente nas variações próprio do português ainda é julgado aqui. É julgado, exato. Por acaso, quando eu falo bicha aqui, eles vão considerar que bicha é outra coisa, porque é a realidade. Mas desde que a Unilab já é uma universidade de integração, as políticas da Unilab devem estar voltadas assim, deve estar voltado propriamente à questão da língua. Exato. Acho que, assim, as pessoas levam mais em consideração a lusofonia, esquece de AFA. Sim. A lusofonia não nos representa em todos. Por exemplo, quando eu falo lusofonia, por parte da língua, né, linguística, a gente fala português sim, mas temos também nossas línguas étnicas, temos as nossas línguas nacionais. Podemos falar português, português vai existir sim, existe e vai existir, mas isso não significa que vai atender toda a necessidade dentro da comunidade aqui da Unilabiana, né? Isso também
é uma coisa que deve ser levada em consideração, principalmente nossa realidade, né? A forma, peso que a língua portuguesa tem em Angola, Moçambique e São Tomé é diferente. Aquilo não chega nem um pouquinho em Guiné-Bissau. O crioulo tem mais peso, é mais frequente, é mais forte. Certo. E daí, o que você, assim, coloca como desafio para os guineenses que vão chegando aqui e aqueles que já estão aqui sobre a língua crioula, em contrapartida com a língua portuguesa? Então, eu diria assim que, né, estamos na Universidade de Integração, lusófona, tudo bem, pode existir. Mas que a pessoa não se sente pressionada ou que não deixe que a pressão social faz com que ela deixe falar a sua língua, né? Porque estamos aqui hoje, você já percebeu isso? Mesmo a gente falando crioulo já está se perdendo. Sim. Imagina deixando de falar crioulo, ficando sem português. Aí não tem, se fosse a gente falando crioulo aqui, eu ia usar mais palavras em português do que em crioulo. É normal que isso existe variação, porque estamos numa outra sociedade diferente, né? Você pode se adaptar, mas você não deve esquecer o que é seu por direito, que é mais importante valorizar e colocar em cima de língua portuguesa. Ok, a Guiné-Bissau completou recentemente 52 anos de independência. Sim. Mas aqui na atividade de comemoração alusiva a essa data, eu ouvi muitas músicas que vocês estão cantando lá, mas propriamente na língua crioula. O que isso faz de você, nesse contexto de Unilab, falando da língua crioula? Para mim, eu fico orgulhoso E também quando vejo essas coisas. angolanos, moçambicanos, santomenses, cabo-verdianos e brasileiros estão dançando aquela música mesmo. Para mim, assim, eu fico orgulhoso quando vejo isso e também escuto, né? Isso mostra a nossa reafirmação de identidade, né? Isso mostra que nós guineenses temos orgulho e temos crioulo e também a representatividade que crioulo tem em cada guineense. Principalmente, você fica mais feliz quando você vê, porque se formos assim para ver, guineense é a única nacionalidade que fala em crioulo ou sua língua, além de português, nas suas atividades. Você pode ver atividade angolana, nunca você vai ver ouvindo os angolanos falando suas línguas étnicas. Ubuntu, nem nada, é só português. Guinense é o único. Então acho que isso só prova quanto o crioulo é importante, forte e representa. Até na sala de aula. Até na sala de aula. Eu falo também isso. Até professores, né? Às vezes tem falando, vai colocando uma palavra em crioulo assim, até ou uma a minha frase. professora de literatura, quando ele chega, ele começa a dizer como é que você está? Isso. Como é que você não vai? Como é que você está? Sempre assim ele fala em crioulo. Eu acho isso o máximo, sério. Olha, voltando sobre a língua, quando falamos da comunicação, da preservação da nossa identidade, hoje em dia, vamos falar no mundo do palopo, da música guineense está no topo. Dá-me na fácil fama, e na fingue, e na jengue. Então, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, brasileiros, tanto faz aqui no Brasil, fazendo, como se diz, dublagem dessa música, cantando. Isso, como você está estudando essa linha de pensamento, de ideia, com a resistência da Mica Cabral sobre a cultura e a língua, o que você tem para dizer sobre isso? Com essa música, tá? Relacionando, né? Tá, para mim, acho que, né, quando vejo isso, aí eu relaciono com o momento da colonização, né? Luta da independência também, músicas que são usadas ou que foram usadas como resistência e também como forma de passar a informação para as pessoas naquele momento. Acho que, eu posso dizer assim, que crioulo venceu junto com a luta da independência. Se estamos vendo isso hoje, é porque é uma coisa que começou lá atrás, né? Conseguiu superar todas as barreiras, mesmo que no momento que foi proibido pelo português o uso do crioulo, né? Usando civilização como desculpa para matar-se essa língua, resistiu com a música. E hoje temos isso, é graças a tempo atrás, né? José Carlos Soares contribuiu bastante nessa preservação da língua, a Majombo, Aliu Bari e outras personalidades também muito. Então é fundamental. Ok, Diana, voltando para Guiné-Bissau mais uma vez. Falando no contexto de ensino e aprendizagem, o que você propõe para o governo sobre o ensino da língua crioula dentro do ensino da Guiné-Bissau? Assim, acho que o crioulo não deve se limitar só na oralidade, né? Que deve passar essa barreira, que deve ser implementado na educação, que seja utilizado na produção de conhecimento, que seja utilizado na produção, não só nas publicações também, né? Porque material didático,
e seja utilizado dentro da sala de aula para facilitar a comunicação ou não, mas assim, aprendizado do aluno, porque vemos que muitos alunos têm dificuldade. Eu passei por isso, né? Eu também. Durante o ensino médio. E muitas vezes, eu posso dizer, não, mas muitos anos assim no ensino, eu preferi ficar calado dentro da turma, não participando nas aulas, porque eu tinha dificuldade e também tinha vergonha de errar falando em português. Porque propriamente o português já cria esse tédio nos alunos. Exatamente. Timidez. Porque quando você desconhece uma palavra propriamente e você não consegue articular dentro da sala de aula, não consegue assim fluir, porque você vai ter esse medo de errar. Isso também provoca essa timidez que você fala por muitos alunos. Mas quando que é crioulo já, você consegue, você se sente livre e não se sente limitado. Aí você tem mais essa possibilidade de explorar sua habilidade sobre matéria, de participar na aula, colocar dúvida, fazer tudo o que você quiser, simulando a aprendizagem ou o que o professor passou dentro da aula. Mesmo olhando para matemática, química, física, se fosse na crioulo para explicar isso seria mais melhor, porque acho também até a outra língua que temos como Fula, Pepe, língua de Bijagós, Balanda também. Muitas vezes os alunos que crescem nessa aldeia têm como primeira língua essas línguas, para compreender no crioulo torna um pouco difícil, mas com o tempo eles assim passam. Imagina já no português, a língua que eles nunca têm contato, só pela primeira vez na sala de aula. A sala de aula se torna um círculo pequeno, eles só estão lá, um certo, 2, 3 horas de tempo, 4, eles vão voltando já, caminhar para casa, vão falando crioulo até chegar em casa, é crioulo mais. Isso também, muitas das vezes, prejudica o aluno, porque tem alunos que acabam desistindo. Eu já estudei com muitos, né, assim, colegas de classe, que nem sequer não só falar, mas não conseguem escrever em português, toda vez tira negativo. E acaba desistindo. Porque não adianta eu estar na escola e não saber como falar, muito menos escrever na língua que é colocado para estudar. Isso não faz sentido. Eu não vou poder transitar de classe, todo ano vai ser a mesma coisa, reprovar, a pessoa acaba desistindo, deixando de estudar. Isso também é uma coisa muito chato. Certo. A própria Manuela falou isso também no seu trabalho de TCC. Ela explicou sobre a questão da reprovação dos alunos, vem também por causa da língua, nas provas aí. Mas é importante pensar e repensar sobre a nossa língua, e assim pode dar muito, ou tem que dar muito sobre a nossa cultura e no nosso ensino. E aí, qual é o objetivo do seu trabalho? O objetivo do meu trabalho, né, é compreender o papel de crioulo, tanto na identidade como na cultura guinense, e também mapear os seus usos e sua representatividade, tanto dentro da Guiné-Bissau como aqui na Unilab do Ceará. Ok. Falando da sua língua dentro do Unilab, tanto fora, muitas vezes vimos também esse prejulgamento propriamente de quem fala crioulo no contexto da Guiné-Bissau própria, dentro da Guiné-Bissau. Muitas vezes dizemos assim, pode ter. O que você tem para dizer com isso? Pode ter. Pode ter. Dizem você pode ter, nem sabe falar crioulo. Nem sabe falar crioulo direito. Isso também é outro tipo de preconceito, né? Acho que esse preconceito se usa mais para as pessoas que têm esse sotaque das suas línguas étnicas, né? Isso ocorre mais. É mesmo, as pessoas fazendo preconceito com crioulo sobre língua étnica e português sobre língua crioulo. Assim, é a situação invertida mesmo. Fala muitas vezes, você nem sabe falar crioulo. Não sabe falar crioulo, né? Mas como assim? É complicado, mas é importante que nós pensamos na nossa língua, porque a língua também tem uma base que é sotaque. Exato. Toda língua tem isso. Tem sotaque, sim. Então, nós não podemos menosprezar, porque isso também é o valor da língua, sotaque. Porque quando eu falo aqui, você vai entender já que é guinense. Exatamente. Dentro do contexto guinense, quando alguém, assim, quando Fula fala, vai saber que você vai entender que é Fula mesmo. É que nem quando acontece aqui. Né? É como aqui também, se um angolano fala, você vai saber que é angolano e moçambicano. Ou se alguém pergunta, você é guinense? Por quê? Pelo sotaque. Mas isso também é uma coisa... Mas para aqueles guinenses que me perdão por essa palavra, mas tem guinenses menos ocultos. Quando começa assim falando que aqueles que falam
de igual modo, mas não é igual perfeitamente. Os portugueses que sabem falar bem o português, pronunciar como a gente de pronúncia Portugal, aqueles é que melhor. estão pronunciando aqui como a gente do Brasil também, diferente parte do Brasil, São Paulo, como aqui de Ceará, que usa sempre ti, eles já dizem que sabem falar português. O que tem para dizer sobre isso? Isso tudo, eu acho que tudo que a gente está vivendo hoje com essa situação linguística, né? É uma coisa que a maioria é uma coisa assim que foi naturalizado, né? Muitos cresceram com isso, essa coisa de preconceito, mostrando que a língua portuguesa é a língua correta, é melhor em relação às outras e também que deve existir em relação às outras línguas, né? Para você ser considerado inteligente, melhor, capaz, até na tomada de decisão, basta só saber falar português. A gente vê isso lá em Guiné, né? A pessoa só sabe falar português melhor, é considerado inteligente. Uma coisa é falar uma língua, não tem nada a ver com inteligência. Acho que isso parte disso. Assimilados, assim. Assimilados, é. Assimilados, tá. Okay. Qual é a importância do seu trabalho para o contexto da Guiné-Bissau? Tanto como aqui no Unilab também. Né? Para mim é muito importante, não só como guinense, mas também como africano, já que a gente está falando não só de língua guinense, é uma língua guinense, também é uma língua africana, né? Para a gente desmistificar esse preconceito que existe faz tempo, de tudo que vem da África, o que é africano não é bom, principalmente em termos de língua, né? Nenhuma língua, eu posso dizer assim, a gente vê hoje, línguas que são mais utilizadas são francês, inglês, espanhol. Em qualquer que seja, no campo acadêmico, qualquer concorrência para o mestrado, tudo mais, em toda categoria. Mas quando é língua africana, não tem relevância. Mesmo dentro da nossa realidade, não tem. Então, a gente tem que pensar mais sobre isso, valorizar o que é o nosso, né? Claro que não podemos tirar só porque é europeu não vale. Mas a gente tem que pensar nós primeiro, né? Para aprender uma coisa, eu posso aprender, eu posso me adaptar, mas isso não significa que eu tenho que me renunciar do que eu sou e não valorizar o que é meu, né? Eu tenho que valorizar mais o que é meu, porque se eu não valorizar, quem é que vai valorizar? Isso tem que partir da gente. Na sua voz, reproduzindo a ideia dos europeus, colonizadores, invasores, criminosos, tanto faz que nós podemos denominar. Tudo que vem da África não presta. A única coisa que eles têm essa política, eles não querem que a nossa língua sobressaia, mas eles pegaram tudo da África que eles têm, até a cultura da África, eles levaram e pegaram no ouro, diamante e outros recursos. E aí, o que você tem para falar sobre isso? Assim, porque eles só se falam sobre não é bom, né? A língua, a única coisa que eles não levam. Mas tudo que está na África, eles aproveitam e levaram para... Até hoje, eles querem ainda a mão da obra dos africanos. Assim, como também eu já prestei atenção, já li nos livros, dentro de uma discussão, né, sobre essa questão. Primeiro, de tudo que vem da África não é bom. Eu não acho isso bom, né? Ou assim, certo. Porque se eu tenho certeza que sou melhor que alguém, eu não preciso colocar barreira para elas, né? Certo. Se os africanos não são tão bons quanto eles pensam, por que colocam barreiras para os africanos? Quando você vai no campo científico, isso acontece. Na produção, se for assim, como os textos que eu já li da Sociologia Africana, com a professora Sabo, né? Na parte de produção de conhecimento, de publicação, editores, não aceita quando tem algumas palavras africanas ou quando estão tratando da realidade africana. Até a estética do trabalho, Até a estética. Eles recusam, não, o trabalho tem que estar de dessa acordo forma, com isso, não né? pode alterar. Não. Sim, porque eu não preciso impedir se eu sei que sou o melhor, né? Eu vou deixar isso, a nossa capacidade e habilidade comprovar isso. Então, acho que isso é só a forma de falar, desculpa que elas inventam, né? Tem medo de reconhecer que não são bons de verdade, né? Que os africanos até existem melhores que eles. Melhores muito. Se partimos para ver melhores músicos, jogadores, todo aí tem negro. Melhor jogador de basquetebol é negro. Mas é preconceito, sempre eles querem estar no topo. É por isso que nós temos que valorizar a nossa língua. A nossa língua é a nossa identidade. Então, com a língua, com não fazer ciência, não pode fazer tudo o que é necessário. Nós tem que permitir, mas não deve fazer aquilo. Então, por isso,
temos que reforçar e reafirmar a nossa identidade através de nossa língua. Nossa língua, aquilo que nós falamos, aquilo que de nós tem valor. Diana, para finalizar, quero que faça assim, uma recomendação do seu trabalho, tanto para todos os guineenses que estão aqui no Unilab, propriamente para a instituição da Unilab. Tá, agora vontade que queria. Certo. Está bom. A mim acha para mais vezes tem motivação, tanto para a gente botar, não só na papel, mas para ser limite tanto na escrita, na produção, só uma que poesia está fazendo ali, uma de mangas e bias na atividade está fazendo naquele, né? E tem que existir. Na resumo, estamos científicos, não é? Resumo científico. Apoiar. Sumamente também, né? Não traduzir-me para coisa. Para aquele, mas não precisa de motivação e apoio para aqueles que estão no diante, não grande. Eu apenas falo não grande, não professores, que mais vai além, que mais tem possibilidade de criar, para não ter oportunidade, principalmente pessoas que têm. E tem editora, que está produzir trabalho na línguas africanas. Aí se existe editora, não tem como escrever em língua, não pode publicar em língua, quando tem nenhum problema, nenhum impedimento, diferente de cultura auditores, não como? E auditores. Não conseguir bater assim trabalho em língua própria, não pode fazer na língua crioulo, não pode fazer na língua mancanha. Por mais que existe, isso é um exemplo, né? Mas não pode fazer, para um público. Bem, eu como tem possibilidade, não tem como poder publicar, mas enquanto isso que existe, não acha mais criando a barreira, limite e não pensa naquilo. Muito obrigado, Diana. Então, voltando para os guineenses, temos que apostar aqueles guineenses que estão um meio esclarecido falando sobre a língua. Quando alguém fala a língua, mesmo se fosse na Alemanha, França, Inglaterra, tem que falar a sua língua, não tem que ter esse espaço de pré-julgamento, porque a língua guineense, a língua crioula é a nossa identidade. Nós somos condenados a viver com essa língua, todos nós crescemos lá. Ninguém assim pediu a Deus para ser nascido na Guiné-Bissau ou em outra parte do mundo. Então, essa língua, Deus que nos deu isso, a natureza nos dá isso, nós temos que valorizar. Não devemos sentir assim fracassado, sentir vergonha frente dos outros. E você que é angolano, moçambique, santomense, cabo-verdiano, se não valorizar a sua língua, então respeita a língua dos outros. Isso fará de nós ser humano, fará de nós o que nós somos. Exatamente. Então, também para você que é brasileiro, você que é professor aqui no Unilab, se não sabe lidar com a língua crioula, é melhor sair da Unilab, porque você não sabe qual é o desafio, qual é o projeto do Unilab. Unilab é uma universidade de integração, ele respeita toda a variedade. Essa mosaico que estamos a constituir aqui da cultura, é isso que fará de nós Unilab. No dia que deixar de existir a Guiné-Bissau dentro do Unilab, então não é Unilab, mesmo se fosse Angola ou Moçambique, Santo Tomé, então. Por isso, cada nacionalidade deve respeitar a língua dos outros. Se vocês recusaram a vossa língua em contrapartida com a língua portuguesa e não querem falar a vossa língua, não é motivo de desvalorizar a língua dos outros, falar mal dos outros, não. A língua guineense é a nossa língua, é a nossa representação. Por isso, vamos continuar com isso. Exatamente, até porque o espaço não deve se limitar. Eu posso não estar na Guiné, mas isso não significa que eu vou deixar falando crioulo, né? Eu não estou na Guiné, mas o crioulo está na minha boca, porque a minha boca é sua casa e seu espaço. Então, não importa onde eu estiver, sempre vou falar crioulo, independentemente das pessoas que estão ali. É por isso que a Guiné-Bissau deve focar na política de educação, principalmente na literatura. A literatura vai nos levar a falar tudo sobre isso, da nossa língua, da nossa identidade, a música, tudo. Tchau, tchau, até mais. Bye, bye.